Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui porque eu queria compartilhar com vocês. Eu tô lendo um livro do Jeff Foster, talvez eu já tenha falado, que se chama The Way of Rest, que talvez a melhor tradução em português seria O Caminho para o Descanso, né? Ou O Caminho do Descanso. Esse livro não existe ainda em português, para vocês que vão me perguntar depois. Mas um capítulo me chamou assim, aliás, vários, né? Eu acho que eu já falei deles aqui algumas vezes, mas um capítulo me chamou assim a atenção porque eu vou até olhar aqui para não falar o nome do capítulo errado, se chama Motivos para a Celebração. E aquilo me chamou a atenção pelo seguinte, que ele começa dizendo, né, que se você estiver se sentindo confuso, que esse é um motivo para você celebrar. E eu acho que é muito comum, né, a gente viver confusão. Um curso de amor diz que toda confusão, toda dúvida é uma dúvida com relação ao seu ser. Assim, você não sabe, né? Eu não sei quem eu sou e por não saber quem eu sou, eu tenho dúvida, confusão, tenho conflitos, né, na minha mente. Mas o Jeff trouxe uma perspectiva assim que eu achei muito legal, que ele fala assim que se você está confuso nesse momento, que você está livre de ter que saber as coisas, de ter que saber as respostas para tudo, né? E aí ele diz uma coisa que eu achei muito interessante também, que ele fala assim que não tem um degrau, um passo entre a confusão e a clareza, e que você está, né, no lugar de confusão já significa que você se abriu para a possibilidade de que você não sabe. E aí, quando você está nesse lugar de confusão, é quando você se abre para que a clareza se manifeste, né? Então, eu achei muito legal. Eu acho que esse é um período do ano, assim, que muitas pessoas, né, eu já tenho compartilhado com vocês, estão passando por processos de mudanças, estão aí encarando vários desafios. E esse momento de confusão, assim, é normal. E a gente pode olhar com outros olhos, né? Significa que talvez eu esteja questionando o meu sistema de crenças atual, né? Porque quando eu tenho muita certeza ali, aquela certeza ferrenha das coisas, talvez seja porque eu esteja muito apegada às minhas crenças, aos meus conceitos, e por isso eu tenho toda a certeza, né? E aí ele fala assim que também quando você tem dúvida, que é também para você celebrar, isso significa que você está curioso, que você não está fixado numa resposta que veio de segunda mão, que veio de uma outra pessoa, ou seja, você não comprou uma resposta pronta de alguém, e você não chega numa conclusão fixa, né? Porque essa conclusão fixa, esse tipo de certeza, quando a gente fala agora eu sei, né? Sabe, eu tenho falado muito isso, assim, que às vezes acontecem historinhas na nossa vida e a gente tenta chegar na moral da história, né? É como se a gente quisesse pular pro final e falasse assim, ah, eu já entendi o que isso significa na minha vida, o que isso está tentando me ensinar. E muitas vezes por isso a gente chega numa conclusão fixa, a gente não se abre para o campo das infinitas possibilidades, né? E essa certeza nesse sentido da gente se fixar numa conclusão fixa da história é uma grande arma do nosso ego, né? Porque a gente se fecha para todas as outras possibilidades, a gente só consegue enxergar aquilo que está bem ali na nossa, como é que eu posso dizer? Aquilo que a gente, eu falo, né, que a gente afunilou. De todas as infinitas possibilidades, eu me fechei numa única conclusão, eu me fecho ali, né? E aí ele fala também do medo, que se você estiver sentindo medo, que é para você celebrar também, que isso significa que você está se movendo no campo do desconhecido. E muitas vezes o desconhecido nos dá medo. Muitas vezes não, acho que a gente tem muito medo do desconhecido porque a gente tem a falsa sensação de que permanecer naquilo que eu conheço é a minha segurança, é o meu porto seguro, é ali que eu vou me manter seguro, né? E até por isso a gente fala bastante disso, a gente tenta controlar todas as variáveis do nosso ambiente, né? Porque a gente acha que se eu controlar, se eu souber tudo que vai acontecer na minha vida, eu vou me sentir seguro. E aí vem a vida e acontece alguma coisa que a gente não estava esperando, né? E isso é muito legal, assim. Então, de perceber que o medo também, né? A gente tem muito... O Jeff Foster, ele bate, insiste muito na tecla de acolher todos os sentimentos, porque a nossa primeira reação é sempre refutar, rejeitar, afastar, querer que passe, né? E sem sentir aquilo, ou tentar achar uma justificativa para aquilo que a gente está sentindo, né? Sem de fato sentir, simplesmente sentir aquilo que a gente está sentindo, né? E aí ele fala também da raiva, que muitas vezes, né, você tá sentindo raiva e que para você sentir assim, é como se a vida estivesse fluindo através de você.
e que faz parte também esse sentimento e que ele, né, ele é uma coisa que passa, né, na nuvem da nossa consciência, se a gente permite que as coisas se manifestem dessa forma. E talvez seja um impulso que a gente precise para tomar uma atitude, seja para defender uma causa, ou seja para a gente de repente se posicionar, para a gente cuidar da gente mesmo, da gente falar os nãos que a gente precisa fazer, né? Precisa dizer, para que a gente consiga estabelecer os limites para nós mesmos, para que a gente tenha um ambiente ali para nós, como eu posso dizer, onde a gente tem um espaço mental, né? Então o David Hoffmeister falou isso no retiro dele, ele falou assim, que o sim seja sim e que o não seja não, porque quantas vezes, né, a gente fala um sim querendo dizer não e vice-versa. E aí ele está dizendo também que quando você estiver perdido, para você celebrar também, porque significa que você está caminhando, né, ali. E é normal, é natural se sentir perdido. Então ele fala, inclusive, ele fala assim que os grandes heróis também se perderam dentro da jornada, né? Então que você pode se conectar com o batimento do seu coração, com a sua respiração, para você encontrar ali. O Gustavo Gitti falou uma vez, eu achei muito interessante, que a gente estava falando num estudo, né, que eu fiz do Quando Tudo Se Desfaz, e ali ao vivo no Zoom eu falei, nossa, e aí de repente eu me sinto assim que tudo que eu achava que eu sabia, né, trilhei esse caminho, falou, não, agora é isso e tal, e de repente eu me sinto perdida, e aí ele falou assim, então, querida, é agora que você encontrou mesmo o caminho, porque quando a gente acha que sabe o caminho, a gente está perdido, e quando a gente se vê perdido é porque a gente encontrou o caminho. Então fica aí o paradoxo, mas eu queria deixar esse vídeo assim como um convite mesmo, para que a gente encare tudo isso, né? A confusão, a dúvida, o medo, a raiva, essa sensação de estar perdido, para que a gente considere isso e perceba que isso faz parte do movimento da vida. Isso significa que a gente está dando passos em direção ao desconhecido e que a gente está assumindo uma postura menos arrogante, essa postura de que eu sei tudo, de que eu já tenho conclusão a respeito das coisas, né? A gente está se abrindo para esse lugar de curiosidade, em de que eu não sei das coisas, eu não sei o que as pessoas, sabe? A gente tem muito esse costume também de achar que sabe o que as outras pessoas estão pensando, né? Mas a gente não sabe nada. Que bom que a gente não sabe, porque eu não sei a de vocês, mas a minha imaginação com relação a isso é péssima. Então, super obrigada, gente, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Namastê!